Olá, estamos aqui para mais uma aula à distância. Coração cheio de saudade, mas eu tenho certeza que mesmo à distância vocês estão aprendendo muito. Vamos aproveitar a aula de hoje? Nós vamos ver em língua portuguesa gênero textual, uma receita culinária e em gramática conjugação verbal. Matemática, grandezas e medidas. Bora lá para mais uma aula? Gênero textual, receita culinária. Nós temos 3 tipos de receita. Tem a receita financeira, que é de din-din, e a receita médica e a receita culinária. Cada tipo de receita tem a sua estrutura e a sua finalidade específica. Hoje nós vamos rever um pouco sobre a receita culinária. Receitas culinárias são orientações que ajudam as pessoas a passo prepararem pratos de comida ou bebidas. As receitas geralmente vêm com seus verbos no modo imperativo, para dar instruções de como preparar o prato. Logo, enquadram-se no grupo dos textos instrucionais. Lembra do texto instrucional? Que é aquele que dá uma orientação, então é por isso que ela é um texto instrucional. Aqui temos um exemplo de uma receita. Pão de casca de banana. Receita dividida em 2 partes. A primeira são os ingredientes, que é uma lista de tudo que eu vou precisar providenciar para fazer a minha receita. Olha lá, 6 bananas inteiras com cascas, 1 xícara de chá de água, meia xícara de óleo, 1 xícara de leite, 1 ovo, 30 gramas de fermento fresco para pão, meio quilo de farinha de trigo, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de açúcar. Então, aqui foi a primeira parte da receita. Depois vem a segunda parte, que é o modo de preparo, que são as instruções de como fazer. Após lavar e picar as cascas de banana, bata-as com a água no liquidificador. Junte o óleo, o leite, o ovo e o fermento e bata mais. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente aos poucos a farinha e o açúcar. Por último, acrescente a essa massa as bananas em rodelas e o sal. Deixe crescer até dobrar de volume e leve para assar em forno pré-aquecido até dourar. Se vocês observarem, algumas palavras estão grifadas. Eu vou ler o texto agora sem colocar essas palavras. Após as cascas de banana com a água no liquidificador. Deu para entender alguma coisa? Não, né? Essas palavras que estão grifadas são os verbos que indicam ali a ação que seria para ser feita. E lembra que lá falava que a receita está no modo imperativo? É isso que nós vamos ver agora, um pouco mais sobre os verbos. Verbo. Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Vamos ver melhor? Exemplos de verbos que indicam uma ação: fazer, mandar, construir, comprar, estudar. Um exemplo de uma frase: hoje vamos estudar bastante. Então, olha ali, estudar, ele está indicando o quê? Uma ação. Exemplos de verbos que indicam um estado: ser, ficar, continuar, estar, permanecer. Exemplo: o cachorro permaneceu na varanda até seu dono voltar. Olha ali o verbo permaneceu, ele indica o quê? Que é um estado. Assim como se fosse uma frase: hoje eu estou feliz.
Então, é um estado. Exemplos de verbos que indicam uma ocorrência: acontecer, suceder, passar, ocorrer, decorrer. A divulgação da aula acontece logo mais. Olha ali o verbo acontece. Então, vai acontecer logo mais. E os verbos que indicam um fenômeno: chover, anoitecer, amanhecer, trovejar, escurecer. Choveu muito no sítio da minha tia. Então, olha ali, choveu, você já tem, né, na cabeça que é um fenômeno da natureza. Sim, com a quantidade de pessoas a que ele se refere. Olha lá, eu gosto de estudar. Eu não poderia colocar ali, eu gostamos de estudar. Você costuma falar assim? Não dá certo, né? Então, ele flexiona com o sujeito ali em quantidade, né? Em número. Olha lá no plural, vários sujeitos. Nós gostamos de estudar. Flexão em pessoa. Primeira pessoa. Quem fala? Eu e nós. Eu escrevi o texto. Imagina ali se eu não flexionasse ele em pessoa. Eu escreveu o texto. Fica esquisito, não é? Então ali, ó, a forma correta ele tem que combinar com a quem se refere. Segundo, com quem se fala, tu e vós. Tu escreveste o texto. Terceira, de quem se fala, ele, eles. Ele escreveu o texto. Já imaginou se eu colocasse ele escrevia o texto? Vira bagunça na cabeça, né? Flexão em modo. Indicativo, indica realidade. Eu vou ao supermercado hoje, está dando uma certeza, né? Um fato ali real, uma certeza. Pode ser no subjuntivo, indica possibilidade. Talvez eu vá ao supermercado hoje. É certeza que eu vá ao supermercado? Não, né? Então, a possibilidade. Imperativo, indica ordem. Lembra da nossa receita que está no modo imperativo? Vá ao supermercado hoje. Estou dando uma ordem, né? Estou mandando. Flexão em tempo. Tempos no passado, um acontecimento anterior ao momento em que se fala. É algo que já foi, já aconteceu. Ontem escrevi uma carta para minha mãe. Olha o verbo escrevi, está combinando, olha ali, ó, ontem. Eu não poderia dizer ontem escreverei uma carta. Então, ele tem que flexionar também com o tempo a que ele se refere, se é presente, passado ou futuro. Olha aqui no tempo presente. Acontecimento simultâneo ao momento em que se fala. Estou escrevendo uma carta para minha mãe. Então, estou fazendo no momento presente. Tempos no futuro. Acontecimento posterior ao momento em que se fala. É algo que ainda vai acontecer. Amanhã escreverei uma carta para minha mãe. Flexão em voz. Voz ativa. Ocorre quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. O menino comeu o brigadeiro. Olha lá o sujeito, menino. O que o menino fez? Ele comeu o brigadeiro. Então, ele fez a ação. Voz passiva. Ocorre quando o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo. O brigadeiro foi comido pelo menino.
Então, olha lá o sujeito brigadeiro. O que aconteceu com o brigadeiro? Ele foi comido, então ele não fez a ação. Ele sofreu. Voz reflexiva. Ocorre quando o sujeito recebe e pratica a ação expressa pelo verbo. Maria arrumou-se para a festa. O que aconteceu ali com o verbo arrumou-se? A Maria, ao ela se arrumar, tanto ela fez a ação de estar se arrumando, como ela sofreu o efeito de estar arrumada. Vamos refletir? Assinale a alternativa correta. As instruções que explicam quais ingredientes levam determinado prato e a forma como este deve ser confeccionado é receita médica, receita culinária ou receita financeira? O que vocês acham? Receita culinária. Receita culinária é um texto científico, instrucional ou informativo? Instrucional, ele dá orientações de como se deve fazer o prato. Responda. Em quantas partes a receita é dividida? 2 partes. Quais são essas partes, vocês lembram? Ingredientes e modo de preparo. Qual parte da receita vem escrita em forma de lista? São os ingredientes ou o modo de preparo? Ingredientes, muito bem. Vamos ler e identificar os verbos. Após lavar e picar as cascas de banana, bata-as com a água no liquidificador. Junte o óleo, o leite, o ovo e o fermento e bata mais. Vocês lembram lá do começo, na receita? Onde que está indicando o que eu devo fazer? Vamos ver. Lavar. Tem mais algum verbo nesse trecho? Picar. Será que ainda tem verbo? Batas. Junte. Bata. Então, ó, num pequeno trecho, olha, 1, 2, 3, 4, 5 verbos. Os verbos abaixo estão em que modo? Junte, bata, acrescente. Veja se você consegue me responder. Está no modo subjuntivo. Lembra que era o modo subjuntivo? Uma possibilidade. Indicativo, realidade. Imperativo, ordem. O que será que eles estão expressando? Realidade, uma possibilidade ou uma ordem? O que vocês me respondem? Trovejar é fenômeno, ali está errado. Na frase, elas gostam de maçã. O verbo está flexionado no singular, plural. Gosta, está indicando que é uma pessoa ou mais de uma? Plural, né? Mais de uma pessoa. Na frase, teremos uma boa aula. O verbo teremos está no tempo presente, passado ou futuro? Teremos já aconteceu?
Está acontecendo ou ainda vai acontecer? Futuro, vai acontecer. Na frase, eu li o livro. O verbo li está na voz reflexiva, ativa ou passiva? Ativa. Qual frase abaixo indica o verbo na voz passiva? Maria e José saíram para o trabalho. O iogurte foi comido pelo menino. Está na hora de você se vestir. Olha lá, o verbo saíram. Foi comido ou vestir que está na voz passiva? Isso, foi comido. Escreva ao lado de cada frase se o verbo indica ação, estado ou fenômeno. Ventava muito. O verbo ventava é um fenômeno. Laura estava contente. Estava é uma ação, é um estado ou um fenômeno? Estado. A menina canta bem. Canta. Está indicando o quê? Que ela está fazendo uma ação, é um estado que ela está ou é um fenômeno? Ação. Choveu hoje pela manhã. O verbo choveu indica fenômeno. O homem correu rápido. Correu indica fenômeno, ação, estado. Ação. Complete as frases com o verbo adequado. Ontem o cachorro latirá no portão, latiu no portão ou late no portão. Pensa bem ali, olha o ontem. Ele está indicando o quê? O verbo tem que estar no passado. Então, o cachorro latiu no portão. Amanhã irei ao mercado, fui ao mercado ou vou ao mercado? Tem um termo ali, ó, amanhã, ele está indicando o quê? Amanhã irei ao mercado. Hoje estava muito feliz, estarei muito feliz, estou muito feliz. Hoje estava muito feliz? Hoje estarei muito feliz ou hoje estou muito feliz? Estou. Samara e Isa. Gosta de passear, gostou de passear, gostam de passear. São dois sujeitos. Será que Samara e Isa gosta de passear? Gostou de passear? Gostam de passear. Igor comprou um lindo boné. Compraram um lindo boné ou comprarão um lindo boné? Muito bem, comprou um lindo boné. Luana, estou triste com a notícia. Ficou triste com a notícia ou ficam triste com a notícia? Será que eu posso colocar estou triste? Luana, estou triste. Luana, ficam triste? Ficou triste. Você, deveis ficar calado, devem ficar calado ou deve ficar calado? Deve ficar calado. Quando crescer, Lucas foi um belo rapaz, será um belo rapaz ou é um belo rapaz?
Olha ali, quando crescer, posso falar que ele foi um belo rapaz quando crescer? Posso falar que ele é um belo rapaz quando crescer? Será um belo rapaz. Assinale em que pessoa o verbo flexiona corretamente. Viajei. Quem viajou? Tu, eu ou ele? Eu viajei. Buscamos. Vós, eles ou nós? Nós buscamos. Estudas. Tu, eu, vós. Tu estudas. Foram. Eu, eles, ele. Quem foram? Eles. Nós vimos um pouco de língua portuguesa, agora nós vamos estudar um pouco de matemática. Na nossa aula de matemática, nós vamos ver grandezas e medidas. Unidade de medida é o nome que recebe uma quantidade específica de determinada grandeza física, servindo para comparações eventuais, além de ser padrão para outras medidas. Por muito tempo, houve em diversas regiões diversos sistemas de medidas, criando problemas para o comércio. Por isso foi desenvolvido o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Imagina antigamente, medida em palma, em polegadas. Então não tinha um padrão. O tamanho da minha palma era diferente do outro. Então, por isso que foi necessário desenvolver um sistema que aqui, em qualquer lugar do mundo, fosse a mesma medida, certo? O Sistema Internacional de Unidades é completamente escrito sobre 7 unidades de medida básicas, baseadas nas grandezas físicas fundamentais: comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Vamos ver ali na tabela o tipo de grandeza, o nome da unidade que ela recebe e o símbolo. Grandeza, comprimento, é medido em metro e o símbolo é o M. Capacidade é medido em litros, símbolo L. Massa, em quilos, o símbolo KG. Superfície aérea, área, né? Metro quadrado, o M com 2 em cima ali. Medidas, área, é o A. Volume metro cúbico, o M com 3 em cima. Tempo, segundos, o símbolo é o S. Ferramentas de medição. Esses são alguns dos instrumentos que eu uso para medir. Ali a balança, fita métrica, metro, o termômetro, a trena, velocímetro, a jarra para medir os litros, aparelho de pressão. Vamos praticar um pouco? Quais os nomes das unidades de medida das grandezas a seguir? Comprimento. Qual o nome da unidade de medida? Nós acabamos de ver. Lembram? Metro. Capacidade. Qual que é a unidade de medida de capacidade? Litro. Massa. Quilograma. Superfície ou área. 1 metro quadrado. Qual o símbolo das unidades de medida abaixo? Eu tenho ali um metro. Lembram qual é o símbolo do metro? A letra M, né? Inicial do metro. Litro, o L, né? Inicial de litro. Quilograma, KG. Por que será que não é o quê? Nós já vimos na aula da professora Renata que esse símbolo aí, né? Porque está as iniciais da palavra em inglês. Metro quadrado. Olha lá o metro ao quadrado. O M ao quadrado. Segundos, S.
ferramenta é usada para medir as grandezas abaixo? Peso. Como que eu meço o peso de alguma coisa? Sim, através da balança. Temperatura corporal. Como que instrumento eu uso para ferir a temperatura? Termômetro. Comprimento de tecido. Fita métrica. E a velocidade do carro? Esse acho que a maioria conhece, hein? Velocímetro. Vamos ver um pouco da matemática na culinária? Há 2 métodos para medir ingredientes. A medição por massa, que são dos sólidos, e a medição por capacidade, que são dos líquidos. A massa indica a quantidade de matéria. A unidade de medida é o quilograma. Os símbolos são as letras K e G. Na culinária, utilizam-se muito os submúltiplos, grama, que o símbolo é G, e miligrama, que o símbolo é MG. Capacidade indica quanto espaço algo ocupa, e a unidade de medida de capacidade mais utilizada é o litro. O símbolo é a letra L. Na culinária, utiliza-se muito o submúltiplo mililitro, ml. A maioria das receitas utilizam xícaras, colheres de sopa, colheres de chá como unidades de medida de capacidade. Que nem sempre é fácil você ter uma balança ali para colocar 250 gramas. Então, muitas vezes, utilizamos as xícaras e as colheres. As principais equivalências entre copos ou colheres são em mililitros, ml, ou gramas, G. Medidas gerais. Olha a correspondência. Uma xícara corresponde a 16 colheres de sopa ou 250 ml. Uma colher de sopa corresponde a 3 colheres de chá ou 15 ml. Uma colher de chá, 1/3 da colher de sopa ou 5 ml. Uma colher de café, 1/3 da colher de chá ou 2 ml. Com base na tabela de equivalência, responda. Quantos litros de leite tem em 4 xícaras? Como será que eu consigo resolver isso? Se eu tiver 4 xícaras de leite, corresponde o quê? Cada xícara, como nós vimos na tabela, são 250 ml. Multiplicado por 4. Eu tenho 1.000 litros, ml, que corresponde a 1 litro. Dona Suzana compra 3 litros de leite por dia. Quantos litros ela compra em uma semana? Vamos pensar. 3 litros num dia. A semana tem quantos dias? 7 dias, não é? Então, olha lá, 3 vezes 7, 21. Então, em uma semana, a Dona Suzana compra 21 litros de leite. Quantas colheres de sopa equivalem a 2 xícaras? Cada xícara, nós vimos lá na correspondência, que corresponde a 16 colheres. Se eu vou usar 2 xícaras, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2. Então, eu tenho 32 colheres. Quantas colheres de sopa equivalem a meia xícara? Olha que agora é o inverso, ali era o dobro. Agora, eu dividi, deram 8. Vamos praticar mais um pouco? 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Meio quilograma é igual a 500 gramas. 4 pacotes de 500 gramas é igual a 2 quilos. 2 pacotes de 500 gramas é igual a 1 quilo. Josefa listou os ingredientes necessários para fazer um bolo.
Olha lá, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 ovos, 200 ml de leite, 4 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de fermento em pó. Para fazer 3 bolos, qual a quantidade de cada ingrediente Josefa precisará providenciar? Então, de 3 xícaras de farinha de trigo, ela vai usar 9. 2 xícaras de chá, vai usar 6. 3 ovos, ela vai usar 9. O leite, 200 ml, ela vai usar 600. 4 colheres de sopa de manteiga, 12. 1 colher de sopa de fermento em pó, 3. Então, nada mais do que foi feito foi multiplicar, né, por 3. Esse foi o conteúdo da nossa aula. Espero que vocês fiquem bem. Até a nossa próxima aula.